bem, deixa eu comentar com vocês então um pouquinho a respeito de matrizes. Essa parte inicial vai ser bem teórica, mas depois a gente vai acabar migrando para uma parte um pouco mais de cálculo, tá? Uma matriz nada mais é do que uma tabela de números. Sucinto, simples assim, como a gente pode ver um exemplo aqui representado para vocês. É uma tabelinha em que tem números dispostos nela. Esses números podem ser positivos, podem ser negativos, pode ser zero, pode ser raiz, pode ser fração, pode ser qualquer tipo de representação, tá? Matrizes são muito utilizadas em álgebra vetorial, que é um conteúdo bastante avançado de matemática, mas também aparece em algumas situações mais cotidianas e mais tranquilas. Um exemplo, por exemplo, é a tela do computador, ou qualquer imagem digitalizada que a gente tem. Se tu pega uma foto 3x4, isso pode ser interpretado como uma imagem com 3 centímetros de largura por 4 centímetros de altura. Se a gente trocar essa unidade centímetro e trabalhar com a unidade pixels, que é o que a tela do computador representa, trabalha, a gente vai ter a resolução da nossa tela. Esse pixel são pontos de luz. Então, ao representar uma tela com a resolução dentre as opções que tu tem ali no computador, quanto maior for a resolução, maior é a quantidade de pontos de luz que vão ter nessa tela e, consequentemente, mais nítida vai ser a sua imagem. E essa representação, então, pode ser considerada uma matriz de 1366 pontos por 768 pontos. Como eu falei, quanto maior a resolução de uma imagem, mais detalhada e nítida vai ser essa imagem. Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó, a gente tem uma representação 2x2. São 2 quadradinhos aqui na linha, 2 quadradinhos aqui embaixo também na segunda linha. Então veja que nem dá para ter uma ideia do que se representa nessa imagem. Mas se eu for aumentando a resolução dela, eu vou aumentando os pontos de luz, a gente vai ter uma representação cada vez mais fidedigna com o que eu quero representar. Então, como que um computador entende essa imagem? Será que ele sabe, ele tem o discernimento de que essa região aqui é azul, essa região é branca, tem um formato de um contorno de uma letra R? Não, o computador não consegue definir o que é que está representado geometricamente em uma imagem. O que ele entende? Ele entende essa imagem como números. Então, se eu pegar essa imagem aqui, uma imagem bem simples, bem sucinta, vamos supor que o computador entenda que o número 0 representa a cor preta e o número 1 representa a cor branca. Então, uma imagem como essa, ele vai traduzir como sendo isso, ó, uma matriz, uma tabela de números, em que essa região vão corresponder pontos correspondente à letra 1, ao número 1, e o número 1 corresponde à cor branca. Então, você vai enxergar isso aqui na tela. Essa região são pontos com a cor 0, ou seja, com a cor preta. Você vai enxergar isso daqui na sua tela. Então, toda a imagem no computador nada mais é do que uma tabela de números. Então, quanto maior for a imagem, maior vai ser essa tabela, consequentemente, mais pesado vai ser o arquivo. Outra coisa, aqui eu representei só branco e preto. Isso gera 2 caracteres numéricos. Se eu colocar imagens coloridas, vai ter uma variação muito grande de números aqui. Então, são mais números, são mais dados e, consequentemente, imagens coloridas, por requisitarem mais dados, serão mais pesadas. Então, por isso que a gente tem que imagem colorida é mais pesada do que imagem em preto e branco no nosso computador. Então, essas representações de imagens para o nosso computador nada mais são do que matrizes. Então, quando eu pego a minha tela, por exemplo, e aperto um screw na imagem, jogando ela para cima e para baixo, existe um comando que o computador entende que ele vai ter que trocar de posições essas linhas e essas colunas da matriz. Então, ele pega essa linha, joga para cima, essa daqui joga para cima, essa daqui joga para cima, e aí ele consegue fazer esse efeito de rolagem. Então, ele entende tudo como um trabalho numérico, e não especificamente como uma representação geométrica nessas análises gráficas que a gente tem. Tá? E a gente vai trabalhar essencialmente com essas representações numéricas de matrizes, então. Então, o primeiro conceito que a gente tem a respeito de matriz é o conceito de ordem. Ordem de uma matriz é o tamanho que ela vai ter. A gente representa a ordem da matriz por M por N. Então, isso daqui, ó, M por N vai ser a ordem de uma matriz.
onde esse M, a primeira entrada, vai representar o número de linhas que a matriz vai ter, e o N, que é a segunda entrada, vai representar o número de colunas que a matriz tem. Tá? Então, linhas, não confundam, vão ser como se fosse a linha do teu caderno. São representações horizontais. Então aqui, ó, linha 1, linha 2. E colunas é como se fosse a tua coluna vertebral, é disposta verticalmente. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e assim sucessivamente. Então, alguns exemplos. Aqui, essa matriz, ela é uma matriz de ordem 3 por 2, porque ela tem 1, 2, 3 linhas por 1, 2 colunas. Então, 3 linhas por 2 colunas, ela é uma matriz de ordem 3 por 2. A matriz B, 2 por 4, por exemplo, ela vai ter 2 linhas por 4 colunas. Uma linha, 2 linhas pelas 4 colunas. Então, a primeira entrada da ordem vai dar o número de linhas horizontais que a matriz tem. E a segunda entrada, representada pela letra N, vai dar o número de colunas verticais que a matriz vai ter. A partir disso, a gente já consegue entrar com a classificação dos tipos de matrizes. Matriz linha. Bem sucinto, bem direto. É uma matriz com apenas uma linha. Então, por exemplo, uma matriz A1 por 2. Uma matriz com uma linha e 2 colunas. Uma matriz A1 por 3. É uma matriz com uma linha e 3 colunas. Então, uma matriz linha é aquela matriz que só tem uma linha. Matriz coluna é uma matriz, agora, por sua vez, que contém apenas uma coluna. Por exemplo, essa daqui, uma matriz de ordem 3 por 1. Ela tem 3 linhas, mas apenas uma coluna. Então, ela é dita uma matriz coluna. Matriz nula. Uma matriz que vai apresentar todos os elementos iguais a zero, independente de sua ordem. Então, para qualquer tamanho e dimensão de matriz, se todos os elementos forem iguais a zero, ela é chamada de matriz nula. Então, essa matriz A é uma matriz nula, porque todos os números são zero. E a ordem dela, 3 por 1, porque tem 3 linhas por uma coluna. Essa matriz B é uma matriz nula de ordem 2 por 2, porque tem 2 linhas e 2 colunas. Exemplo importante, classificação importante de matriz agora são as matrizes quadradas. Matrizes quadradas são aquelas que apresentam o mesmo número de linhas e colunas. Então, por exemplo, aqui, uma quadrada de ordem 2, ela tem 2 linhas por 2 colunas. A B é uma quadrada de ordem 3, porque ela é 3 por 3, tem 3 linhas por 3 colunas. Quando eu falo de matrizes quadradas, é importante a gente saber reconhecer as diagonais dessa matriz. A gente vai ter duas diagonais. Uma chamada diagonal principal, representada por DP, e a outra, a diagonal secundária, representada por DS. A diagonal principal é aquela que vem do canto canto superior esquerdo e vai até o inferior direito. Essa posição aqui é a posição da diagonal principal. A diagonal secundária é o contrário, ela vem do inferior esquerdo e vai até o superior direito. Então, essa posição é a posição da diagonal secundária. Então, aqui mais 2 exemplinhos de matriz. Nessa posição, em vermelho, as diagonais principais. Essa posição, em azul, as diagonais secundárias da matriz. Reconhecer quem é a DP e quem é a DS vai ser essencial para a gente calcular com os determinantes de matrizes que a gente vai ver no futuro. Outro tipo de matriz, matriz triangular. É uma matriz em que todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, primeiro vamos reconhecer a diagonal principal. Está aqui, em verde, já destacado a diagonal principal. Veja que acima da diagonal principal, todos os elementos dessa matriz são iguais a zero. Então, isso é chamado de uma matriz triangular. Aqui também, está a diagonal principal destacada. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, ela é chamada de uma matriz triangular também. Essa A é uma triangular inferior e essa B é uma triangular superior. Professor, mas não ficou o contrário? Não. Triangular inferior porque os elementos que interessam, os elementos que não são zero, estão na parte inferior da matriz. Essa daqui é a letra B. É uma triangular superior porque os elementos que interessam, que não são zero, eles ficam na parte superior da matriz.
Outro conceito, classificação, a matriz diagonal. Matriz diagonal é uma matriz duplamente triangular. Então, ela vai ter número significativo aqui apenas na diagonal principal. E aí, tanto abaixo da diagonal principal quanto acima da diagonal principal, é tudo igual a zero. Então, isso é uma matriz diagonal. E a gente vai ter um exemplo muito importante de matriz diagonal, que é a matriz identidade. Essa matriz identidade só vai ter dois tipos de números nela, o número 1 e o número 0. Ela vai ser uma matriz diagonal, ou seja, só vai ter número significativo na diagonal principal, o restante vale tudo igual a zero, com o detalhe que os elementos da diagonal principal agora são inteiramente iguais a 1. Então aqui, ó, 1 na diagonal principal, 0 todos os restantes. 1 na diagonal principal, 0 nos restantes. Aqui também, 1 na diagonal principal, 0 no restante. Atenção para a forma que a gente representa uma matriz identidade. Ela é dada por IN, ou seja, uma matriz identidade de ordem n por n. Por exemplo, I2. Quando eu falo em I2, é uma matriz identidade de ordem 2 por 2. Quando eu falo em I3, é a matriz identidade de ordem 3 por 3. Quando eu falo em I4, matriz identidade de ordem 4 por 4 e assim sucessivamente. Então, I3 é uma matriz 3 por 3, 3 linhas por 3 colunas. Se é I, é identidade, diagonal principal vale 1, todos os outros elementos vale 0. Atenção para essa nomenclatura que nos exercícios aparece isso, tá, pessoal? Seja uma matriz I10, então você já tem que entender que é uma matriz identidade de ordem 10. E ela vai ser bem importante para a gente, porque ela vai ser chamado o elemento neutro da multiplicação de matriz. Toda vez que eu multiplicar uma matriz pela matriz identidade, vai dar a própria matriz como resultado, tá? Então ela é como se fosse o número 1 do universo das matrizes. Uma operação já importante, a chamada transposição de matrizes. O que é uma matriz transposta? Vamos entender a operação. Como é que eu faço a transposta da matriz A? Se eu tenho uma matriz A, eu posso achar a A transposta, representado por esse AT. Essa A transposta significa que eu vou trocar de posições as linhas e colunas, ou seja, o que é linha da matriz vai virar coluna da matriz. Então, primeira linha era 2, 4, 1, vai virar a primeira coluna, 2, 4, 1. Segunda linha, menos 1, 2, menos 2, vai virar a segunda coluna, menos 1, 2, menos 2. Terceira linha, vira a terceira coluna. No momento que eu fizer toda essa troca, então, de linha virar coluna, a gente surge com a transposta de uma matriz A. Então, o símbolo de transposta é esse, como se fosse um lugar do expoente aqui, um T, tá? Então, troca linha por coluna e você vai ter a transposta de uma matriz. Aqui outro exemplo. Primeira linha, 3 menos 1 e 0. Vira a primeira coluna, 3 menos 1, 0. Segunda linha, 4, 5, 2. Vira a segunda coluna, 4, 5, 2. Veja que quando eu faço a transposta de matriz que não é quadrada, troca a ordem. A letra A era uma matriz 3 por 3. Era uma matriz quadrada. Fazendo a transposta, eu continuo com uma matriz 3 por 3. Já a matriz B, ela era uma matriz 2 por 3, duas linhas por 3 colunas. Quando eu criei a transposta dela, virou uma 3 por 2. Então, ao fazer a transposta, troca a ordem, inverte a ordem de uma matriz, exceto nas matrizes quadradas, que essa inversão não vai fazer diferença nenhuma. Mais dois conceitos. Conceito de matriz simétrica. Uma matriz é dita simétrica se eu fizer a transposta dela e chegar exatamente nela original. Então veja só, tenho essa matriz C aqui, vou fazer a transposta dela. Primeira linha, 2 menos 1, 3, vira a primeira coluna, 2 menos 1, 3. Segunda linha, menos 1, 0, 4, vira a segunda coluna, menos 1, 0, 4. Terceira linha, 3, 4, menos 5, vira a terceira coluna, 3, 4, menos 5. Mas compara essas duas matrizes. Essa é a C transposta. 2 menos 1, 3. 2 menos 1, 3. Menos 1, 0, 4. Menos 1, 0, 4. 3, 4 menos 5. 3, 4 menos 5. Elas são iguais. Por mais que eu fiz uma troca de linha por coluna, ela continua sendo exatamente a mesma coisa. Quando isso acontece, a matriz C é chamada de matriz simétrica. A gente tem também a matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica, no momento que eu fazer a troca da transposição dela,
a gente tem quase exatamente a mesma coisa, a não ser que os números fiquem com todos os sinais trocados. Então veja aqui era menos 1, nessa posição fica 1. Aqui é 2, aqui é menos 2. 1, menos 1. Menos 5, 5. Menos 2, 2. 5 e menos 5. Então, fazendo a transposição da matriz, a gente chega que é uma igual a outra com o sinal trocado. Quando isso acontece, ela é chamada de matriz antissimétrica. Então, essas são as classificações iniciais de matrizes. Vamos já comentar um pouquinho a respeito do conceito de igualdade de matrizes. Para duas matrizes serem iguais, elas vão ter que ter a mesma ordem e os elementos da mesma posição têm que ser respectivamente iguais. Então, exemplos que vão acontecer e aparecer envolvendo esse conceito de igualdade de matrizes. Coisas como essa. Calcule x, y, z e t, sabendo que essa matriz é igual a essa matriz. Opa, se essas matrizes são iguais, significa que o elemento que está aqui na primeira linha, primeira coluna dessa, tem que ser igual ao elemento de primeira linha com primeira coluna dessa. O elemento dessa posição da matriz da esquerda tem que ser igual ao elemento dessa posição da matriz da direita e assim sucessivamente. Então a gente deve igualar termo a termo. Fazendo a igualdade termo a termo, a gente consegue montar equações. 3x mais 5 tem que ser igual ao elemento da posição menos 4. Então isso vira uma equação e resolvendo essa equação a gente consegue descobrir o valor do x. Segunda, 3t menos x tem que ser igual a 1. Então 3t menos x tem que ser igual a 1. Como a gente acabou de descobrir quanto vale esse valor de x, eu posso usar esse resultado já do tópico anterior para continuar os cálculos e chegar no resultado do valor do t. E assim seguimos. 4z mais 1 tem que ser igual a 9. Então 4z mais 1 tem que ser igual a 9. Monta a equação, calcula, vai descobrir o valor do z. E a mesma coisa para a quarta representação. 4y menos 2z tem que ser igual a 3. Igualando então termo a termo, a gente chega no que a questão quer, que são os valores de x, y, z e t. Mais um exemplo. Obtenha x e y sabendo que essa matriz é simétrica. O que é simétrica mesmo? A matriz tem que ser igual à sua transposta. Então vamos achar a transposta da matriz. Está aqui a matriz original, exatamente igual. Faz a transposta dela. 094, 094. x² 3 menos 3, x² 3 menos 3. yx5, yx5. Então temos a matriz A, temos a matriz transposta. Se a matriz é simétrica, a matriz A tem que ser igual à transposta. Então vamos igualar os termos de mesma posição. Aqui, o 0 já é igual ao 0, o 3 já é igual ao 3, mas tem alguns caras que ainda estão faltando. O y tem que ser igual a esse cara de mesma posição, 4, e consequentemente o x tem que ser igual a esse cara, menos 3. E aí a gente tem o resultado então, o y deve ser 4 e o x deve ser menos 3. A gente pode até completar o resto também, já que descobrimos que x é menos 3, vejamos que menos 3 ao quadrado é 9 e vai ficar de fato igual. E olhando as outras posições também chega essa constatação. Beleza? Então a gente já tem alguns conceitos importantes aí e umas prévias de cálculos também com as matrizes. Eu vou parar esse vídeo por aqui e vou fazer de forma separada um outro vídeo para a matriz genérica, para esse não ficar muito longo e vocês não acabarem se perdendo no conteúdo, tá? É isto aí por enquanto.